Quanto mais desejo você tem de receber a plenitude do Espírito, mais próxima ela estará de você. Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Eu sou o Fernando Alencar e estou aqui para ler com você um livro do pastor Kenneth Hagin, Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus. Capítulo 4. Qual é a diferença entre o Espírito e a alma? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. O espírito e a alma não são a mesma coisa. Há muitos anos, lá no começo da década de 1950, comecei um estudo intensivo sobre este assunto. Obtive livros dos principais institutos bíblicos e seminários, tanto pentecostais quanto denominacionais, para ver o que ensinavam a respeito do assunto do homem. Nenhum deles me satisfez. Nenhum deles era realmente bíblico. Era, como diz a Bíblia, em parte. Perguntei aos estudiosos bíblicos e ministros de destaque em toda a nação: você reconheceria alguns dos seus nomes se eu os mencionasse? Até mesmo ouvi alguém perguntar a um dos ministros mais conhecidos de nossos dias qual é a diferença entre o espírito e a alma. Pareceu assustado e disse: pensava que eram iguais. Foi esta a resposta que ganhei da maior parte dos ministros aos quais perguntei. Como, porém, poderiam ser iguais, a mesma coisa? Paulo, pelo Espírito de Deus, diz que podem ser divididos pela palavra de Deus. Se é possível dividi-los, não são a mesma coisa. Entretanto, somente a palavra de Deus pode dividir o espírito e a alma. A razão por que não temos conseguido distinguir entre eles é que não temos escavado com profundeza suficiente da palavra. Há muitos anos, no oeste dos Estados Unidos, houve o que chamamos de corrida pelo ouro. As pessoas se apressavam em ir para o oeste, iam para enriquecer rapidamente. A maioria delas tirou um pouco de ouro dos riachos com batelas de garimpeiro. Algumas acharam umas poucas pepitas espalhadas no chão. Mas se alguém realmente quisesse fazer fortuna, tinha que escavar a sua procura. Você pode ir deslizando pela superfície da Bíblia e garimpar um pouco de ouro aqui e ali, e até mesmo achar uma pepita ocasionalmente. Mas se você realmente deseja descobrir riquezas, precisa escavar nas profundezas da palavra de Deus. Durante 15 anos, estudei cuidadosamente até altas horas da noite. Se havia alguma coisa que eu desejava saber, era a diferença entre o espírito e a alma. Finalmente, passei pelo seguinte processo de eliminação. Fiz o argumento por escrito da seguinte maneira: com meu corpo, entro em contato com o âmbito físico. Isso se aceita sem argumento. Com o meu espírito, entro em contato com o reino espiritual. Desta maneira, sobrou apenas uma parte de mim para fazer contato com qualquer outro âmbito. Sabia então que tinha que ser com a minha alma que entrava em contato com o âmbito intelectual. Se este trabalho tem edificado a sua vida, o que você acha de colaborar conosco nesta obra? Sua contribuição nos ajudará na aquisição de livros, na compra de equipamentos, dentre outras coisas que nos ajudarão a fortalecer este canal para que a sua mensagem alcance o maior número de pessoas. A nossa chave Pix é 859-9959-5787. Este é também o meu celular e o meu WhatsApp de contato. Que Deus abençoe a sua semente e multiplique as suas colheitas, em nome do Senhor Jesus. Escrevi, portanto, com a minha alma entro em contato com o âmbito intelectual. O seguinte versículo bíblico me ajudou. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 aos Coríntios 14:14. A tradução amplificada diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Nossa mente, nossa mentalidade humana, natural, é uma parte da nossa alma. Note o que Paulo disse: o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não disse: quando eu oro em outra língua, a minha alma ora. Não disse: quando oro em outra língua, oro com o meu intelecto ou com a minha mente. Disse, é claro, não estou orando com a minha alma quando oro em línguas. Estou orando com o meu espírito, com o meu coração, com o íntimo do meu ser.
Você se lembra daquilo que Jesus disse? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7, 37 a 39. Como resultado de receber o Espírito Santo, disse Jesus, do interior fluirão rios de água viva. Outra tradução diz, do íntimo do seu ser. A filha de um ministro do Evangelho Pleno tinha 6 anos de idade, quando ela e algumas crianças estavam num grupo, certa noite, num reavivamento. Algumas delas ficaram cheias do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Essa menina de 6 anos de idade foi correndo para a mãe, segurando o estômago, dizendo: Mamãe, mamãe, isto surgiu diretamente do meu estômago. Ela estava sendo bíblica, estava falando em línguas a partir da barriga, do seu espírito, do íntimo do seu ser. É dali que surgem as línguas. O Espírito Santo que reside no seu espírito dá ao seu espírito a capacidade de falar, e você pronuncia as palavras. Agora considere em conjunto estes versículos bíblicos. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Do seu interior fluirão rios de água viva. Todas as orientações que já recebi vieram de dentro do meu espírito, e a maioria delas veio enquanto eu estava orando em línguas. Você pode entender por quê. O espírito está ativo enquanto oro em outras línguas. Uma razão por que o mundo eclesiástico, de modo geral, tem fracassado tão miseravelmente é porque tem praticado uma grande quantidade de um só tipo de oração. A oração com o entendimento, a oração mental. Tem procurado travar batalhas espirituais com capacidades mentais. Já aprendi isto no decurso destes muitos e muitos anos. Em todas as crises da vida, tenho aprendido a olhar para o meu espírito dentro de mim. Aprendi a orar noutras línguas. Enquanto estou orando noutras línguas, a orientação surge de dentro de mim. Isto é, porque meu espírito está ativo, meu corpo não está ativo. Minha mente, minha alma não está ativa. E é através do meu espírito que Deus vai me guiar. Às vezes interpreto a minha oração e através da interpretação recebo luz e orientação. 1 Coríntios 14, 13. Mas na maior parte do tempo não é assim. Na maior parte do tempo, exatamente enquanto estou orando em línguas, de algum lugar lá no fundo do meu ser, posso sentir algo subindo dentro de mim. Começa a assumir jeito e forma. Mentalmente não posso dizer a pessoa alguma como sei disso, porque meu entendimento nada tem que ver com ele. Mas no fundo do meu ser, sei o que devo fazer. Sigo isto. Escuto o meu espírito, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Talvez você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo se pergunte, mas por que eu preciso aprender sobre o falar em línguas? Por que preciso conhecer acerca dessas coisas se ainda não fui batizado com o Espírito Santo? Meu irmão, como já falei no primeiro capítulo, se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, é essencial que você seja cheio da palavra de Deus. Na medida que você se alimenta da palavra de Deus, o seu apetite pelas coisas espirituais vai se amplificando. Quanto mais você conhece das coisas sobrenaturais do Espírito, mais você deseja, mais você anseia pelo Espírito Santo. Não tem como você receber a plenitude do Espírito sem desejar ardentemente a pessoa do Espírito Santo e as suas revelações. Há muitas pessoas que se dedicam à oração continuamente achando que dessa forma serão cheios do Espírito Santo. Sim, a oração é uma parte do processo. A palavra fala que os discípulos permaneceram em oração, unânimes no mesmo lugar, até que chegou o dia do derramamento do Espírito. Mas você precisa saber que eles não estavam apenas orando naquele lugar. Eles estavam cheios do conhecimento que haviam recebido do próprio Jesus e compartilhavam uns com os outros as revelações. E na medida em que os dias se passavam, o amor deles por Deus aumentava. O seu anseio pelo Espírito Santo se multiplicava. Foi exatamente isto que aconteceu comigo nos dias que antecederam o meu batismo com o Espírito Santo.
Eu havia ouvido falar que a pastora Valnice Milhomens havia se trancado no quarto e lido o livro de Atos 19 vezes. Também ouvi da boca do próprio Morris Cerullo que este passava muitas vezes 8 horas ininterruptas aos pés do Senhor em oração. Os testemunhos de muitos servos do Senhor cheios do Espírito Santo encheram a minha alma e o meu coração. E isto acendeu dentro de mim o desejo de receber também a mesma experiência do Espírito. Naqueles dias eu me dediquei à leitura da palavra e à oração. E quando cheguei a São Luís, estava tão sedento que para mim não foi difícil passar 4 horas ininterruptas buscando a presença de Deus. Não estou dizendo para você que você precisa fazer a mesma coisa. O que quero é que você compreenda. Quanto mais desejo você tem de receber a plenitude do Espírito, mais próxima ela estará de você. Veja esta promessa do Senhor. E me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja, o batismo com o Espírito Santo não é resultado de uma fórmula que você põe em ação de forma intelectual. Você pensa, se eu fizer isto e isto, então acontecerá aquilo. Não é dessa forma. Ele é antes resultado de um relacionamento, onde se constrói uma intimidade, e dentro dessa intimidade deve haver abundante desejo. As pessoas continuamente me perguntam, pastor, o que é que eu devo fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Não é uma questão de fazer. Se você buscar ao Senhor, desejando ardentemente o seu Espírito, você o receberá. Você tem desejado ardentemente o batismo com o Espírito Santo? Pai Celestial, te louvamos por esta tremenda revelação. Como espíritos recriados que somos, colocamos a nossa mente, ou seja, a nossa alma, perante o Senhor, submissa à Tua palavra, desejando ardentemente todas as coisas do Espírito, e que o próprio Espírito venha sobre nós e nos dê a sua plenitude. O Senhor é esperado, desejado em nossas vidas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.